O verão está chegando e entre os prováveis efeitos colaterais do calor está a temível infecção urinária. Eu digo temível porque seu conjunto de sintomas gera uma das mais desagradáveis e incômodas sensações humanas, um nível de sofrimento que desafia particularmente a resistência de mulheres, suas maiores vítimas, e de homens também. Mas será que dá para prevenir a infecção urinária? Que erros que nós cometemos para desencadear esse quadro tão agressivo? Como é que as farmácias podem colaborar para reduzir o sofrimento dos pacientes e as consequências dessa infecção do aparelho urinário? Quem mais passar a limpa essa doença, que começa agora a sua alta temporada, é a doutora Andréa Pio de Abreu, que é diretora secretária-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia e é nefrologista e é especialista da disciplina de nefrologia da USP. Para começar, doutora Andréa, algumas dúvidas básicas sobre infecção urinária. Primeiro, a nefrologia, que é a sua especialidade, é a área que melhor se identifica com infecção urinária? Primeiro, eu gostaria de agradecer, junto à Sociedade Brasileira de Nefrologia, por estar aqui com vocês. Prazer muito grande nesse assunto tão Prazer é importante nosso. em termos de saúde pública. Sim, na verdade, o nefrologista ele acaba sendo procurado diante dessa situação de infecção urinária, sobretudo quando o paciente tem ela mais do que uma vez, né? Então, o que a gente chama de infecção urinária de repetição. Ao mesmo tempo, existe uma grande interface com a infectologia, também nessa situação, e com o próprio clínico geral. Então, a gente pode receber esses pacientes dentro do contexto nefrológico diante dos seus primeiros sintomas, dos seus primeiros episódios, alguém que ficou preocupado, como a gente também pode apoiar tanto a clínica médica, o clínico que prefere que a gente dê alguma avaliação específica renal, como também junto ao infectologista, sobretudo quando tem infecção urinária de repetição. Então, realmente é um dos carros-chefes que a gente tem aí dentro do nosso ambulatório, quando também está associado a uma condição que a gente pode falar depois, que são os cálculos renais, né? Sim, sem dúvida. André, uma pessoa que chega no seu consultório ou no ambulatório, no posto de saúde, com os sintomas característicos da infecção urinária, que são ardência terrível ao urinar, febre não tem, né? Febre não é um sintoma da infecção urinária, né? Pode então, ser? a gente então, a gente, aí que é muito importante, a sua pergunta é excelente, que a gente já pode complementar a pergunta até com uma resposta, porque depende, né? Então, se a gente tem a infecção do trato urinário baixo, se não atingiu, então, os rins, né, que a gente chama de pielonefrite, geralmente a febre não é uma característica frequente, tá? Mas é um sinal de atenção que a infecção pode estar complicando. A maior parte das infecções urinárias acomete o aparelho urinário, quer dizer, aquele ardor para urinar terrível. Eu tive há pouco tempo, 3 anos, foi a pior sensação médica da minha vida. Parecia que tinha uma faca dentro de mim. Você tenta urinar, não consegue. Tem fogo, tem uma faca dentro. E quando sai pouco, né? sai insuficiente, você sente que ficou ainda a urina. E para quem tem problema de próstata, como eu, na minha idade, hiperplasia benigna, eu acho que agrava também essa questão da micção incompleta, né? O que pode agravar o quadro. Esses sintomas que eu descrevi são o quadro clássico de infecção urinária que você recebe no consultório? Exatamente, né? Então, paciente, é exatamente isso que você falou, um paciente que tem ardência urinar, um incômodo muito grande, justamente várias vezes, a pessoa tem que ir várias vezes para tentar urinar e não consegue, então tem essa sensação de esvaziamento incompleto, né? E também o que a gente pode caracterizar, que é importante a gente acrescentar o que você falou, é o odor fétido, né, da urina, que pode acontecer também. Fica mais escura claro também, né? Também fica mais escura em algumas situações. O que a gente tem que levar em consideração é muito a idade do paciente, né? Então a gente tem que levar em consideração também isso, porque junto a esses sintomas, sobretudo no paciente muito idoso, e aí a gente fala sobretudo o idoso frágil, mesmo infecções mais leves, a gente pode ter uma diminuição do estado geral, né? Então, porque é uma situação que acaba trazendo tantos sintomas que afeta o sono, a pessoa às vezes acaba
tendo uma diminuição significativa ali da disponibilidade, da disposição que ela tem naquele dia. Então, isso pode acontecer. Né? E também, outro grupo que a gente tem que tomar atenção são as gestantes. Né? Então, a gestante, realmente esses sintomas, eles podem estar acompanhados também de dor, né? Dor também suprapúbica, dor na região do baixo ventre, ao palpar, e essa dor também pode estar relacionada a outros grupos. Então, basicamente, são esses sintomas que você falou. Precisa de algum exame complementar para você comprovar que é infecção urinária ou o perfil da doença já é expresso por esse quadro de sintomas? O que a gente faz? Na nossa realidade, né, não só no Brasil, como no mundo, a gente tem duas realidades. A primeira é aquilo que é o excelente, aquela conduta que é o excelente. E o que é possível, né? Conduta possível. Então, o que a gente faz na maior parte das vezes, né? Você começa a tratar sem confirmar, né? Se o paciente tem condições, está no ambulatório, não está com febre, não está com queda do estado geral, o que a gente faz? A clínica é soberana, ele tem sintomatologia de infecção urinária, a gente precisa tratar. Mas o que a gente faz? Olha, está aqui o remédio que você vai tomar por tantos dias, só que, por favor, antes de começar a tomar esse remédio, colhe um exame de urina e uma urocultura. Então, isso é importante, por quê? Porque na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, vai dar certo o medicamento. Então, a gente vai ter realmente prescrito um medicamento que vai fazer efeito. Mas vamos supor que numa menor possibilidade, menor quantidade de pessoas, haja uma resistência àquele micro-organismo antibiótico que a gente prescreve. Se a gente teve aquela urocultura antes, que a urocultura geralmente já vem acompanhada com antibiograma, isso já vai diminuir muito dos nossos problemas. Então, isso é o ideal. Agora, eu não tenho condição de pedir a urocultura, a gente está dentro de um contexto que o paciente também tem muita dificuldade, né, de coletar. Eu posso tratar o paciente por conta da sintomatologia dele? Com certeza. É interessante que pelo menos um exame de urina simples a gente tenha, tá? E a partir do momento que a gente veja que aquilo ali está se repetindo muito, aí a gente acaba investigando outras causas também, tá? E é sempre antibiótico o tratamento medicamentoso? Exatamente. Sempre antibiótico, porque a gente está realmente diante de bactérias, né? Então, o antibiótico, e aí é muito importante, porque o que é muito frequente acontecer, sabe o que é? A gente prescreve um medicamento por 7 dias. Quando chega no terceiro dia, o paciente, opa, parou o sintoma. Estou bem, estou tranquilo, não estou sentindo nada. Aí é que complica, porque aquele micro-organismo ele não foi eliminado 100%. E aí, são aqueles que, inclusive, acabam sendo mais fortes que demoram mais para poder a gente conseguir aniquilar com antibiótico. Então, aquilo pode fazer com que, findados 7 dias, a pessoa volte a ter sintomas e a gente precisa entrar com um medicamento mais potente, porque aquele não vai ser mais eficaz. É isso aí. Você sabe que quando eu tive, eu acho que demorei um dia para ir, eu achei que fosse coisa normal, de febre, coisa de gripe. Deixei de ir. Segundo dia, eu falei, não, tem que ir no médico. Eu tinha um plano de saúde bom naquele tempo e fui a 3 pronto-socorros, nenhum me atendeu. Não era pandemia ainda, mas nenhuma delas, porque tinha muito movimento, eu não aguentava ficar lá, mal-estar muito forte, a fraqueza corporal enorme, e eu fui para casa, até consegui no quarto, quinto hospital ser atendido. Uma médica viu o meu estado, não pedi exame nenhum, me passou antibiótico, você falou 3 dias, em 1 dia e meio eu estava curado, não tinha mais sintoma, antibiótico. Então, funciona mesmo. É um remédio, você mesmo diz, quase sempre eficiente, eficaz, né? Talvez um ou outro caso em que alguma cepa bacteriana seja mais potente e não coberta por esse antibiótico que você passou. Aliás, qual é a categoria do antibiótico? Qual é a família terapêutica mais receitada? Então, para te responder exatamente qual que acaba sendo o que é mais receitado, eu não tenho certeza de te dizer qual que seria, mas eu posso te dizer o agente que é o mais frequente, que é a Escherichia coli, né? Então, assim, a gente tem vários medicamentos que estão disponíveis no mercado, que aqueles mais prescritos também vão depender de qual que
que tem naquela cidade, sim, se o paciente é do SUS ou não. Então, assim, sim. depende da disponibilidade que tem. Mas eu acho que o agente que é o mais frequente é a Escherichia coli, que é o carro-chefe aí dos agentes Aliás, relativos à infecção isso urinária. nos permite entrar na área da causa da contaminação, né? Escherichia coli é uma bactéria típica do sistema intestinal, né? É isso? É, na verdade, é uma das situações que pode acontecer é que a gente chama de translocação, né? E acaba tendo uma contaminação ali por uma má higiene Não, local. e aí nós caímos no que eu falei no começo, que a chegada do verão prenuncia um aumento da incidência infeccionária. Todos os anos é assim. Por quê? Por causa de roupas molhadas o dia inteiro, falta de higiene. Como é que você explica isso, doutora? É isso mesmo? Então, é um conjunto de fatores, né? Então, o aumento da infecção urinária, a primeira coisa que a gente tem que pensar realmente é em relação à higiene, né? Outra coisa, a gente imagina, né, que um fator de risco para a infecção urinária, por incrível que pareça, é claro que para quem já tem uma predisposição, que existe todos esses fatores juntos, né, junto com a má higiene e tal, com uma possível contaminação, até a questão da ingestão de líquido, sabia? Então, a gente Sim. sabe que a pessoa que está tomando bastante líquido, né, de preferência água, líquidos naturais, a gente sabe que naturalmente a pessoa vai ter um fluxo maior urinário, vai diminuir a possibilidade daqueles micro-organismos ficarem ali alojados. É claro que, por exemplo, numa situação de hiperplasia prostática, de aumento de próstata, né, também pode ser um fator de risco adicional. E acaba que a quantidade de água que está sendo ingerida acaba não sendo suficiente para poder prevenir isso. E essa é a Mas é maior algo que causa, a causa do aumento no verão é a falta de ingestão suficiente de líquidos, é o é isso? conjunto, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que a Conjunto. gente pode Isso é colocar um junto deles, com isso. Eu acho que a outra coisa que a a gente pode higiene. colocar também é a questão também das roupas mais úmidas, né? E que teoricamente deveriam ser trocadas mais Quer frequentemente, dizer, mas pela correria do ficar o dia inteiro numa praia, de manhã até à noite, não é legal isso. para esse propósito. Recomenda-se, inclusive, sobretudo até na mulher, né? Evitar recolocar maiôs e biquínis molhados, evitar ficar longos períodos com aquela roupa úmida, porque isso realmente pode deixar uma predisposição maior aos micro-organismos. Doutor André, mulheres têm uma predisposição maior para a infecção urinária, parece que é 4 por 1, né? 4 mulheres para cada homem, e isso se deve a questões anatômicas do aparelho urinário da mulher, é isso? Exatamente, é simples isso, né? O trajeto ali para percorrer o micro-organismo, né, até Mais a curto, bexiga, mais é mais curto. curto, né? E a gente tem um canal de abertura maior também, né? Então, naturalmente, por questões anatômicas, as mulheres acabam sofrendo muito disso mesmo. Qual é o Isso é fator? muito importante, isso é muito importante a gente saber. A gente sabe se as mulheres têm maior risco, existe um grupo de mulheres que tem que ter uma atenção muito grande, que são as gestantes, né? Então, a gestante sabe que ela é uma mulher e que um dos fatores relacionados à infecção que pode acontecer é a infecção urinária, aquela gestante já vai prestar muita atenção, né? Nos sintomas que ela tem, na questão da ingestão de água, na questão das roupas que ela está utilizando. Diante de qualquer dúvida, não tem problema nenhum, vai procurar o médico mesmo antes da sua consulta marcada para ver se está tudo ok. Entende? Então, isso é algo que é importante a gente falar. Por que a grávida tem esse risco maior? Uma questão Na também anatômica? verdade, ela tem um estado que a gente chama de hipervolemia, né? A gestante, ela tem mais líquido no corpo, ela também faz com que aqueles rins, né, os dois rins, aumentem de volume. Esse aumento de volume daqueles rins, que acaba sendo fisiológico por questões hormonais da própria gestação, também altera toda a dinâmica que existe do trato urinário, né? E faz com que haja uma predisposição maior à deposição de micro-organismos ali. Então, há toda uma alteração da anatomia urinária da mulher por conta disso. Levar em consideração também que na própria gestação a imunidade da mulher diminui um pouco, né? Então, a gente tem esse fator adicional. Ah, mas Doutora, é muito, muito frequente? Não, não, mas não. é algo que a gente tem que ter em mente. Isso. Doutora, idosos que usam fralda, que é muito comum hoje, porque é muito frequente, que os idosos vivem mais,
chega um período em que não tem um domínio da micção e usam fralda, e também das fezes, né? Usam fralda o tempo todo. O uso da fralda aumenta a incidência, aumenta o risco? E Sim, aumenta exige o risco. cuidados higiênicos maiores? Exatamente, exige cuidados higiênicos maiores, é um risco sim, né, de infecção, tem que ser trocada a fralda e a higienização tem que ser bem feita, né? E aí uma dica muito importante, quando o paciente geralmente ele já usa fralda, é um idoso que a gente chama de frágil, muitas vezes institucionalizado, a gente tem que levar em consideração que cada vez a população crescente de idosos dentro de instituições, né, como asilos, alguns pacientes que ficam em determinadas instituições durante muito tempo, a gente tem que entender que o idoso, ele não necessariamente ele pode ter todos os sintomas que o adulto, né, um pouco mais jovem, pode ter. Então, o que a gente precisa observar é que aquele idoso que começa a ficar no estado de muita sonolência, por exemplo, Assim? que começa a ter alteração de comportamento, Pode ser infecção antes da urinária? gente, Sim. antes da gente pensar que, opa, o que está acontecendo? Está com mais sono, está Começo de indisposto? Alzheimer. Isso, antes da gente pensar nisso, a gente tem que excluir infecção. E dentro das infecções, uma das mais prevalentes é justamente a infecção urinária. A questão Tá? da fralda do idoso tem alguma solução técnica melhor em termos de preservar a saúde dele? Eu acho que a Evitar essa... orientação técnica é uma boa orientação para uma equipe especializada. de Então, cuidadores. eu vou assumir essa responsabilidade, alguém da minha família vai assumir essa responsabilidade, eu vou contratar um cuidador para assumir essa responsabilidade, a gente vai ter que saber o que a gente está fazendo. Então, procura um profissional, um auxiliar de enfermagem. Os próprios cuidadores, eles têm muitas formações relativas a isso. Então, ele vai saber a técnica correta para poder higienizar. Ele vai saber que vai ter um período que ele vai precisar trocar quando estiver muito úmida. Né? Então, acho que essa orientação, esse processo de educação com quem realmente está acostumado, é muito importante. Sem dúvida. Doutora, quais seriam as consequências de uma infecção urinária não tratada ou maltratada no idoso? Pode ser ou qualquer paciente. Uma lesão nos rins, por exemplo, está no horizonte? Exatamente. Exatamente. Então, a gente estava falando, né, dos sintomas iniciais, dos sintomas mais frequentes que a gente tem na infecção urinária. Aquela dor, ardência, aquele mal-estar, aquele incômodo. Eu ficava de pé no quarto, saía da cama, e em um segundo eu Não caía de volta. conseguia, Não consegue ficar de pé. não conseguia. E outra coisa também, muitas pessoas têm náusea, vontade de vomitar, bagunça com o organismo Mal-estar todo. absoluto, né? Isso, mal-estar absoluto. A gente tem isso aí, infecção urinária, ok. Bom, o estado geral começa a cair um pouco mais, começa a ter febre e começa a aparecer dor, geralmente localizada aqui nas costas, que é justamente Sim. onde tem a topografia Sim, dos rins. sim. Opa! É um sinal. Isso pode ser uma complicação da Complicação renal. infecção Sim. urinária, que se chama pielonefrite. E é Que é grave. justamente quando essa infecção sobe. É grave. Pode lesionar os rins definitivamente. Definitivamente. E não só isso, pode levar a óbito. Você Tá? tem Então, a pessoa que casos, você tem casos de tem óbito casos, por tem infecção casos, urinária. sobretudo, é difícil numa grande cidade, né? Em grandes centros, onde a gente tem uma possibilidade de uma emergência, a gente tem a possibilidade de ter uma consulta médica de um hospital, é difícil isso acontecer. Mas eu já vi acontecer, por exemplo, em paciente que foi viajar, estava em regiões inóspitas, né? Começou com quadro clínico, evoluiu com quadro clínico e quando foi atendido, estava com quadro de sepse já por pielonefrite. Puxa vida. Então, assim, a gente estava conversando sobre o tratamento em relação à questão da infecção urinária. Simples, antibiótico, a gente vai tratar. Só que não tratou direito, ou não tratou a tempo, opa, aquilo complica. Uma das complicações... Os 7 dias são obrigatórios, sempre obrigatórios. Mesmo que passe o sintoma, Exatamente. 7 dias. Exatamente. Algumas situações até o médico, a depender da condição clínica e do médico, prescreve um pouco mais, tá? Sobretudo quando já teve infecção prévia, recente, aí tem algumas questões.
Já a pielonefrite, além do tratamento antibiótico que vai ter que ser colocado, geralmente o paciente vai ter que ter os medicamentos para dor, porque as dores são importantes, e também medicamento de antitérmico por conta da febre. E é interessante que quando há condições, dependendo de onde o paciente esteja, ele ser observado por pelo menos um tempo dentro do hospital, tá? Que seja as primeiras doses do antibiótico venosas, endovenosas, e aí depois a gente pode passar aquele mesmo medicamento por via oral, né? Continuar o tratamento em casa, mas realmente é uma condição que exige um cuidado muito especial quando é diagnosticado. André, sem querer, longe de mim, estimular a automedicação, evidentemente que não, mesmo nas farmácias, que é o nosso universo, né? O farmacêutico não pode fazer diagnóstico e, portanto, não pode prescrever medicamentos específicos para uma doença que o paciente não sabe que tem. Então, mas no começo de uma infecção urinária, com apenas dor urinária, algum medicamento não antibiótico pode, eventualmente, fazer um efeito e não causar dano? Fazer mais bem do que mal? Na verdade, o que a gente vai ter é que algum medicamento pode aliviar os sintomas naquele determinado momento. Dor, por então, exemplo, aquele paciente vai tomar um analgésico, né? Vai tomar um remédio para dor e ele vai melhorar transitoriamente. E aí é que é o pepino. Ele acha que está melhorando. O micro-organismo está lá. O micro-organismo, opa, meu dono aqui, aquele que eu acho que é o meu dono, né? Esse organismo que eu invadi, ele está se sentindo meu, ainda bem, é meu. Eu vou proliferar. Então, isso é um perigo, sabe? Então, assim, a questão do sintoma é importante procurar realmente para poder fazer o exame, pelo menos o exame de urina, e passar por uma consulta para poder avaliar se está tudo ok. Então, isso é muito importante. Dentro do universo da sua especialidade médica, nefrologia, qual é o papel da infecção urinária? Ocupa um percentual grande de casos? Não é tão comum assim? Como é que você define isso? Depende de onde o nefrologista atua. Então, vamos lá. O nefrologista que atende no consultório, que atende dentro de setores de menor complexidade, ele acaba vendo mais. Já nefrologistas que acabam atendendo em locais de maior complexidade, acaba vendo menos. Se a gente fizer o apoiado dessas duas condições, quando que o nefrologista acaba vendo o paciente com infecção urinária? Geralmente, quando ele já teve infecção urinária antes e está tendo de repetição. Então, o nefrologista acaba avaliando: será que existe algum fator ali de risco da parte nefrológica que pode estar fazendo com esse paciente tem infecção urinária de repetição? E aí, o que o nefrologista já vai procurar ver se aquele paciente tem? Um fator de risco para a infecção urinária de repetição, que são os cálculos renais. Cálculo renal aumenta a probabilidade de infecção urinária. Portanto, Por quê? tem que ser tratado. Porque aquele cálculo ele vai ficar represado, né? Ele vai estar dentro daquela anatomia ali que anteriormente estava preservada, mas aquele micro-organismo, ao se ver diante daquele obstáculo, ele acaba proliferando numa quantidade maior. Então, geralmente, o nefrologista, quando ele se vê diante do paciente com infecção urinária, tem essas três situações: uma infecção urinária simples, uma infecção urinária de repetição, e aí, dentro do contexto nefrológico, o que a gente acaba vendo mais como causa são infecções urinárias que o paciente não chegou até aquela cólica nefrética, que a gente sabe que é uma das piores dores da clínica médica, é o cálculo renal. Eu ia falar isso agora. Então, às vezes o paciente não teve essa dor, mas tem uma dor muito parecida com infecção urinária, que é um diagnóstico diferencial. Sabia que às vezes a pessoa está com aquela dorzinha para poder urinar, aquela ardência, e a gente vai fazer o exame de urina, na menor parte das vezes, mas pode ser possível, e a gente não encontra uma infecção urinária, o que a gente encontra é a lesão daquele ureter, daquela uretra, por conta do cálculo. E a pessoa não chegou a ter aquela dor lancinante, embora seja a maior parte das vezes que a gente se encontra com esse paciente após esse episódio de dor. Então, o nefrologista acaba se vendo muito diante dessa situação e tem que fazer o exame de imagem, né? Não tem jeito que faz o exame de imagem para poder ver se encontra algum cálculo ali.
Alguma novidade terapêutica na calculose renal? Algum método novo? Eu sou do tempo em que se falava aquele ultrassom dentro da banheira, né, para quebrar por fora, sem ter que operar. Como é que é hoje o tratamento A gente tem vários nos grandes medicamentos, centros? a gente tem vários procedimentos, né, inclusive alguns que não são tão invasivos. E assim, o nefrologista, ele divide muito essa conduta com o urologista. Então, o que, que a gente vê? A gente fez o diagnóstico do cálculo renal, a gente tem duas possibilidades. Uma é uma conduta conservadora quando a gente sabe que aquele cálculo vai ser expelido. E aí existe até um medicamento que a gente pode dar para o paciente. Se o tamanho daquele cálculo é muito pequenininho, dependendo do local do trajeto, E existe até tem medicamento que uma tendência a se dissolver, né? Isso aí. a sair, pronto. Outra coisa é quando aquele cálculo já está no local que pode dar o que a gente chama de hidronefrose, pode dar uma obstrução e isso Sim. causa dano irreversível ao rim. Aí essas condutas, elas são adotadas pela urologia. Então a gente acaba já encaminhando para o urologista para poder ter a conduta adequada em relação ao cálculo. Esse ultrassom dentro da água ainda funciona? Na Ainda é verdade, usado existem isso? alguns. Na verdade, eu não sei exatamente o ultrassom que você está mencionando, mas a gente tem É um que alguns. quebrava pedra por fora, né? Ainda tem, A gente tem procedimento chamado litotripsia. Litotripsia, isso mesmo. É esse Exatamente, mesmo. extracorpóreo, Ainda é exatamente, usado, né? ainda é usado. O nefrologista, dentro dessa questão do cálculo renal, o que a gente faz muito? O que é o nosso papel aí? Mesmo quando o paciente tem indicação de ir para o urologista para poder ter aquela abordagem naquele momento, se o paciente teve cálculo mais de uma vez, ele vai ter que voltar para o nefrologista depois. Talvez seja esse momento que a gente se encontrou, muitas vezes é encaminhado pelo urologista, para que a gente possa investigar por que aquele paciente está tendo cálculo. A causa Entende? clínica, patológica, metabólica. Exatamente, Não? exatamente. Então, a gente vai dosar vários elementos na urina de 24 horas. A gente vai dosar cálcio, a gente vai dosar citrato, oxalato. A gente vai fazer alguns exames também no sangue. E a gente vai ver, tem alguma eliminação maior de algum sal que pode estar propiciando a formação do cálculo? Tem alguma produção de algum elemento a menos, que geralmente é o elemento que previne a formação do cálculo? Existe alguma condição clínica que pode estar propiciando? Isso a gente vai estudar. A gente faz realmente o estudo metabólico daquele paciente para ver se realmente ele tem chance de ter cálculo renal de novo. E dependendo da causa, né, a gente vai atuando de acordo Sim. com o que a gente encontrar. Aliás, doutora, o outro mantra da medicina diz que para o homem a dor do cálculo renal pode equivaler à do parto, parto normal na mulher. Isso confere? Isso confere, né? Assim, é uma dor que, quando a gente Lancinante. se. Lancinante, né? Tanto que, sabe qual que é a primeira conduta que a gente tem que ter no pronto-socorro com um paciente que tem cólica nefrética, cálculo renal, com dor da cólica renal? Primeira coisa que o médico tem que fazer não é pedir ultrassom para poder ver se ele está com cálculo renal, não é fazer nenhum tipo de investigação. Primeira coisa é tirar a dor do paciente. Essa é a prioridade número 1. Entende? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a dor do paciente. Temos armas eficazes para isso, né? Geralmente, nessas Analgésicos, situações, essas dores geralmente tem que ser analgesia venosa, né? Porque assim, a dor às vezes é tão forte tão que o paciente não forte. consegue tolerar nem medicamento por via oral. A pedra que A é gente tem saindo, uma ativação no sistema nervoso simpático, sim, inclusive, a gente tem uma alteração toda realmente de regulação relativa ao estímulo mesmo feito pela sim, dor sim, e faz com que a gente tenha que adotar essas sem medidas, né? dúvida. André, para terminar nossa bela conversa, não posso deixar de perguntar, falar alguma coisa sobre a pandemia em relação à nefrologia, né? Até Sim. que ponto o Covid-19 pode afetar o sistema renal de pacientes mais graves, com graves lesões nos rins? Você já viu nesse período todo algum caso desse, evidentemente? Sim, na verdade, o nefrologista foi extremamente necessário na pandemia, nos pacientes mais graves. A gente sabe que o rim, daqueles pacientes que evoluem com necessidade de internação hospitalar, ele realmente pode ser
afetado. Existem vários aí mecanismos, como o vírus da Covid-19 atua nos rins e lesa os rins, mas as teorias que cada vez mais têm sido comprovadas com estudos são lesões diretas mesmo do vírus, são lesões relativas a toda uma resposta inflamatória que pode ter, como também alteração de mecanismos renais que podem estar alterados em relação a alguns sistemas, por exemplo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que podem estar alterados diante da presença desse coronavírus. Porque a gente sabe que quando o paciente é grave, sempre precisa avaliar a função renal desse paciente. E quando o paciente já está em UTI, a gente sabe que, dependendo da casuística, mais da metade dos pacientes tem evoluído com formas graves de insuficiência renal, de injúria renal aguda. Tem que fazer hemodiálise, né? Precisando de hemodiálise. Aqueles que, felizmente, conseguem sair da UTI e ficarem bem, na maior parte das vezes, a gente vê que, ao longo das semanas, aquela função renal vai recuperando. Não é uma insuficiência definitiva, né? Isso, mas a gente também tem visto muitos pacientes tendo alta, ainda com alteração da função renal, mostrando que algumas respostas a gente só vai ter no futuro, e a grande mensagem é: a pessoa já sabe que tem doença renal antes, e teve Covid, vale a pena checar como é que está a função renal depois. O paciente teve uma internação grave, pensar não só no pulmão, não só no coração, mas pensar nos rins também. Ir ao médico, o médico vai avaliar isso direitinho. E, finalmente, paciente que já tem o diagnóstico de doença renal crônica, isso também é importante que ele tenha um retorno mais precoce para poder avaliar depois como é que ficou. Para terminar mesmo, doutor André, citamos a questão da insuficiência renal. Como é que anda a situação numérica do transplante renal no Brasil? Como é que estamos? A gente está com uma fila grande. A gente está com uma fila grande, né? E é natural, porque, vamos ver, a gente sabe que nós temos hoje mais de 140 mil pacientes em diálise no Brasil. 140 mil? Mais de 140 mil, segundo os dados do nosso último censo brasileiro de nefrologia. Nem todos são definitivos, né? Nem todos. Esses são. Esses, com mais de 140 mil, são pacientes que fazem diálise, são pacientes crônicos. Precisariam de um rim. Precisariam de um rim. Né? E a gente sabe também que cerca de 20 mil pacientes a cada ano precisam de diálise. Olha que grave isso. Tá? A gente sabe que a doença renal crônica é uma epidemia no mundo. 1 em cada 10 pessoas no Brasil e no mundo tem algum grau de doença renal. Alguma causa principal? As duas maiores principais, que são as duas condições clínicas mais frequentes na população de doença: hipertensão e diabetes. Hipertensão, maior causa de doença renal crônica no Brasil, segunda maior no mundo, e diabetes, a segunda maior causa no Brasil e a maior no mundo. Essas duas condições juntas correspondem aí a cerca de 70% das causas de pacientes que hoje fazem doença renal, fazem diálise. Então, isso é muito importante. Você estava falando da fila do transplante? Dá para mensurar isso em tempo? Isso, nesse momento agora, né, é porque depende muito de todo um painel que o paciente tem, mas hoje existem milhares de pessoas aguardando pelo transplante, e o que a gente sabe também é que a cada vez mais a gente tem procurado uma excelência do tratamento dos pacientes, tanto em hemodiálise quanto diálise peritoneal, para que esses pacientes tenham até uma melhor qualidade de vida quando esperam pelo transplante. Então, hoje temos pacientes com mais de 20 anos que fazem diálise, tá? E eles têm a vida deles, têm a vida social, mas para isso tem que ter uma parceria muito forte do médico com o paciente, em todo cuidado, né? Para aguardar aquele momento do transplante. E assim mesmo, não são todos os pacientes que são elencáveis. O paciente tem que ter condição clínica para transplantar. Lembrar que o transplante, ele não é um tratamento definitivo. O paciente vai receber imunossupressor, o paciente vai ter cuidados diferentes daqueles pacientes em diálise, mas ele continua sendo um paciente que a gente considera que tenha uma doença renal. Não está curado para a vida toda. Exatamente. Os cuidados vão ser outros. Claro que há uma melhora na qualidade de vida, isso sim, mas os cuidados são outros. Então, é uma parceria muito grande
que a gente tem que ter com o paciente. O transplante intervivos, né, de familiar para familiar, é mais eficaz em termos de sobrevida do que o transplante de doação de O que órgãos? acontece é que quando a gente tem o estudo, que a gente faz o estudo doador, né, no paciente vivo, geralmente aquele paciente que vai estar, aquele doador que vai estar candidato a doar, a gente concorda que ele vai ter uma função renal normal, ele vai ter uma condição de clínica boa para Um isso. rim só. Quando a gente precisa de Um a doador. nossa mão, né, do doador falecido, a gente já imagina que não necessariamente aquele rim vai estar numa situação perfeita, e a gente tem alguns fatores também, como o tempo de armazenamento daquele órgão, o tempo de isquemia que a gente fala, que pode fazer com que haja uma diminuição daquela vida daquele rim, tá? Mas no final das contas, a gente acaba tratando daquele paciente, seja doador vivo ou doador falecido, da mesma maneira, com os mesmos aparatos, tá? E acaba dependendo muito da condição clínica de base que aquele paciente transplantou. Então, às vezes, a gente teve um paciente que transplantou doador vivo, mas cuja causa daquela doença renal crônica dele era uma causa que é mais difícil de controlar do que aquele, de repente, que teve um doador cadáver, cuja causa a gente acaba controlando melhor. Então, isso depende muito do caso. Muito bem. Doutora Andréia Pio de Abreu, muito obrigado por sua atenção conosco. Foi um grande privilégio. Obrigado. Eu também agradeço junto à Sociedade Brasileira de Nefrologia estar com vocês. Foi muito bom o papo.